Ah, é sua voz? Olá. Olá, Kelly. Olá, boa tarde, Boa tudo tarde. bem? Tudo bom? A gente não tá te vendo ainda. Tá, peraí. Tá certo. De novo eu tô com a câmera aqui bloqueada. Agora sim? Não. Ainda não. Ainda não. Tu consegue nos ver? Sim. Uhum. Espera. Agora sim. Agora Aí, sim. beleza. Tudo certo. Tudo certo. Bom, queria só... Não, tá gravando já? Tá. Tá gravando? Tá. Acho que então já te apresenta, né, Kelly? Vamos fazer mais ou menos da outra vez, assim. Te apresenta e aí a gente vai fazer mais ou menos as mesmas perguntas e vai fazer algumas perguntas diferentes, tá? Perfeito. Ok. Boa tarde. Boa Eu me tarde. chamo Kelly Matos. Eu sou psicóloga organizacional. Tenho uma especialização nessa área e um MBA em gestão empresarial. Recentemente, conforme a LGPD, que é uma nova lei que vai entrar em vigor em agosto desse ano, né, eu fiz uma certificação DPO, que é para ter a pessoa responsável, o profissional responsável dentro das organizações pelos dados pessoais e sensíveis das pessoas nas organizações. Certo, bem bacana. Enfim, me apresentando, né? Eu não estava na última entrevista. Eu sou o Fernando, sou sócio do Átila também. Prazer, Fernando. Prazer. Eu trabalho há 10 anos com gestão de pessoas, né? E faz mais ou menos 5 anos que eu trabalho bem especificamente a parte de cultura, processo seletivo, onboarding, né? Que é um assunto recente nas empresas, né? Então a gente tenta construir isso juntamente com o time, né? Ver o que faz sentido com gestão, time, o que vem de dentro da empresa a partir do time, né? Não seja uma coisa top-down, que a gestão decide qual que é a missão, visão, valores, e muitas vezes não faz muito sentido aquilo pro time, né? Perfeito. Enfim, eu queria saber, trabalhando na Insoft, eu estava pesquisando um pouquinho sobre a empresa, como que funciona a gestão de pessoas hoje dentro da Insoft? Ela é mais horizontal ou ainda é uma gestão que vem muito de cima para baixo? Como é que tu percebe isso? Certo. Bom, eu estou aqui recentemente há 6 meses. Assim como tu, Fernando, eu também trabalho há mais de uma década com gestão de pessoas. Eu tive por 8 anos uma consultoria em gestão de pessoas, inclusive. E estando aqui por esses 6 meses, eu não tenho tanto conhecimento ainda, né? Eu estou numa fase de aprendizado durante esse período, mas eu percebo que aqui eu respeito a opinião de todas as pessoas, de todos os colaboradores, independente do cargo que ocupa, é muito importante. Então, a cultura, ela é bastante... leva-se em consideração então a opinião, as pesquisas, né, as necessidades da equipe para a construção dessa cultura. Então eu acho assim que com certeza ainda tem um viés vertical, mas a gente vê muitas questões, a comunicação muito horizontal, assim. Sim, tá? sim, bem bacana. Há quanto tempo a empresa existe já, Kelly? 20 anos em abril. É uma empresa já com alguma história, né? E geralmente empresas de mais tempo, essa metodologia de funcionar, né? De funcionamento, ela segue esse padrão, né? E mesmo assim eles já estão, né? Até um pouco do que a gente já conversou, assim, ouvindo os colaboradores, né? Não é tão top-down, ainda é um pouco, né? A cultura base ainda é top-down, mas se ouve muito o feedback dos funcionários, dos colaboradores, né? Em relação às demandas da empresa, né? Bastante. Aqui isso. nós temos 2 sócios que são os proprietários da Insoft durante todos esses 20 anos, são os mesmos,
Não é uma empresa familiar, eles são amigos. As interessante. portas deles estão abertas para todos os colaboradores. Eles são extremamente acessíveis. Tá? Toda opinião aqui é levada em consideração. Então, todo mundo que tem uma ideia diferente, ou daqui a pouco até uma queixa, enfim, independente se o conteúdo dessa comunicação ele for positivo ou negativo, as portas estão abertas para ouvi-los. Tu comentou, Kelly, que tu já trabalhou 8 anos com consultoria, né? Me fala um pouquinho da tua experiência, assim. Tu via isso? Era fácil tu ver esse tipo de dinâmica nas outras empresas? Ou tu via que não, que o mercado onde tu atuou era mais tradicional? Como que tu sentiu isso, assim? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram no caminho? Acho que é interessante compartilhar essa experiência, assim. Sim. Com a minha consultoria durante esses 8 anos, nós atuamos no Vale do Paranhana. Aqui em Sapiranga também atendemos empresas e empresas do Vale dos Sinos. A grande maioria ainda bastante tradicional. A gente percebia claramente assim, o clima organizacional, a cultura instalada, bastante tradicional, tudo vem de cima. Certo? Se mudou alguma coisa de lá para cá, certamente ainda foi pouco. Né? A gente percebia em algumas empresas a cultura do medo bastante instalada. Né? A flexibilidade assim bastante distante. Basicamente, eu acho que esses critérios aqui, né? A gente pergunta até para ver se o que a gente vivencia aqui é vivenciado nas proximidades. Em outras regiões. É muito similar. Aqui na nossa região é muita empresa familiar. Né? Isso também muitas vezes atrapalha um pouco o nível de profissionalismo dentro da empresa. Sim, é um desafio bem maior. Muita indicação, né? E, enfim. Mas assim, qual que seriam os principais desafios que tu percebe dentro da Insoft e nessa tua trajetória, assim, como consultora, de conseguir mudar alguma coisa dentro das empresas, conseguir que seja um pouquinho menos top-down, né? E que tu consiga trabalhar algumas coisas com o time, assim. Se tu puder trazer alguns cases, algumas coisas que tu conseguiu implantar, enfim, como é que tu percebe isso? Certo. Bom, eu sempre começo todo o meu trabalho com diagnóstico organizacional. Então, durante meus 3 primeiros meses aqui na Insoft, meu foco maior foi esse, tá? Eu estruturo um questionário personalizado e fico em torno de 1 hora. Algumas pessoas eu fiquei mais de 2 horas fazendo esse questionário, enfim, essa entrevista, né, de diagnóstico individual. Então, eu entrevistei todos os colaboradores aqui. Eles tiveram oportunidades para responder as minhas perguntas, para falarem o que eles gostariam de falar, um momento único. E, lógico, enquanto psicóloga, com toda a garantia do sigilo. Claro. Certo? Então, ali eu já coletei muitas informações e pude conhecer um pouco de cada colaborador. E uma das coisas que eu sempre disse para eles, eu não posso chegar aqui querendo implantar um monte de estratégias do que eu estudei, o que já aprendi, o que eu acho que pode dar certo, e o público não vai aderir. Então eu preciso ouvir vocês, o que vocês gostam, o que vocês esperam do meu trabalho. Eu fiz uma pergunta, sabe, o que esperava do meu trabalho, no RH aqui da Insoft, o que eu posso contribuir, enfim, todo mundo, né, contribuir de alguma forma. Assim, eu tenho bastante informações para seguir com o meu trabalho. Bom, como eu tenho, assim, muitas responsabilidades, eu tenho o recrutamento de seleção, eu estou agora implementando o planejamento estratégico do RH, então eu acabo dividindo meu dia em várias atividades. Mas aos poucos, assim, para a equipe, eu estou trazendo muitas questões, assim, de qualidade de vida no trabalho, de poder trabalhar algumas atividades diferentes. Eu estou envolvendo a equipe com a nossa rede social interna, que é o Yammer, que a gente precisa mobilizar todos os setores. A gente não consegue se ver todos os dias, não estamos no mesmo espaço físico, mas tentar engajar, assim, com algumas propostas, alguns desafios, de ganhar algum brinde, começando pequenas tarefas. Mas assim, o ano passado também já
já mobilizei assim um almoço campeiro, né, no dia 20 de setembro, que a empresa ela trabalha muitos os eventos aqui, tem toda uma cultura de alguns eventos anuais, como festa de João, o Halloween muito forte, a gente fez uma festa muito bacana. Sim. Então, aqui tem muita flexibilidade. E essas práticas, Kelly, tu que trouxe para a empresa ou elas já existiam? Algumas já existiam e outras eu já trouxe, tá? Pequenas tarefas, assim, eu gosto de ficar sempre atento aos detalhes, o pote de inspiração do dia, que abre uma mensagem, né, enfim, ler, um mural diferente, a gente tem uma parede lousa, todo mundo pode ir lá desenhar, criar, a gente tem uma sala de convivência com os puffs, a gente tenta tomar um cuidado para as pessoas se sentirem bem ali, a gente faz uma Blue Lemonade, uma Pink Lemonade, né? E coloca à disposição o dia inteiro para o pessoal, doces, enfim. Mas eu tô ainda no começo desse trabalho, sabe? Eu tenho muita coisa para poder fazer, dinâmicas, atividades muito mais estratégicas do que essa aqui, que tem um cunho de brincadeira, de poder envolver, mas sempre pensando na integração. Sem dúvida. Então aqui é bem bacana, sabe, das empresas da nossa região, que vocês devem vivenciar isso, mas aqui é assim, os donos da empresa estão junto com a gente, lanchando, olhando no celular no WhatsApp, né? Claro. Alguma coisa assim, conversando alguma trivialidade, é diferente, é bastante diferente o clima aqui. Que bom, né? Eu sempre gosto muito de frisar isso, assim, como eu fico feliz quando eu vejo empresas lidando, né, com seus colaboradores e trabalhando de uma forma mais tranquila, e isso ao mesmo tempo não quer dizer que a empresa não entregue, né, não tenha resultado, né, não seja eficiente nessa questão do resultado, né. Tu pode ter resultado, mas pode ser de uma forma mais leve, mais tranquila, mais parceira, né. E eu acredito muito que isso impacta diretamente na rotatividade da empresa, né, por ter esse ambiente mais próximo, com um vínculo maior. E até um pouco mais informal, né? Acredito que impacta diretamente na rotatividade, né? No tu querer se sentir bem no lugar que tu tá, né? Sim, exatamente. E eu vejo como isso é simples, né? Mas é algo inovador, né? A gente percebe muito na região aqui muita hierarquia, né? Muita hierarquia de não conviver muito no mesmo espaço. Ainda tem isso, e ainda as pessoas acham que se conviver muito e ter um vínculo um pouco maior, vai dar muita abertura, vai diminuir o resultado, né? E não tem nada a ver. E a gente até defende muito essa questão, mas tem empresas que não dá para tu ser assim, porque daí as pessoas abusam. E a gente vai para a questão do processo seletivo, né? Mas quem tu tá selecionando para dentro da tua empresa, né? Por que essas pessoas estão abusando ou estão, né, fazendo coisas que não deveriam, né? Será que tu selecionou bem antes de poder implementar essas estratégias, né? Enfim, de lidar com os teus colaboradores, né? Então é todo um processo que se interliga e depende um do outro, né? Então a gente trabalha muito essa questão também, que me parece que é o que vocês trabalham aí também. Com alinhamento dos objetivos pessoais e organizacionais. Exato. E tudo começa lá na seleção, né? Bom, que pessoas tu vai selecionar que vão conseguir entender esse ambiente, vão entregar, né? Então eu acho que o processo seletivo, a gente trabalha muito essa questão, né, de como que eu jogo essa cultura na minha seleção e seleciono também por cultura. Às vezes, antes da parte técnica, eu preciso saber se ele vai entender a cultura do meu negócio. E como é que tu percebe essa questão cultural, assim, né, que ela acaba respingando em toda a empresa, né? Perfeito. Tu acha ela importante ela estar dentro do processo de seleção? Tu acha que tem essa importância, ou, digamos assim, avaliando um currículo e a parte técnica, sendo a parte técnica boa, beleza, pode vir, né? Como é que tu percebe a cultura dentro do processo de seleção? Eu acho extremamente importante, porque essa primeira imagem que a gente vende, ela tem que perdurar para sempre.
né? Não posso fazer uma propaganda enganosa. Então, a cultura ela tem que ser clara e transparente desde o início. Nem que essa pessoa que veio hoje para uma entrevista comigo, daqui a um pouco nem passou para a minha segunda etapa, que é a avaliação psicológica, ela teve um único contato comigo, mas ela tenha saído daqui com uma excelente, boa primeira impressão. Claro. E que ela se sentiu bem aqui. O fato dela ter ficado 1 hora aqui, ela sentiu que o clima é agradável, que o clima é leve. Então, a cultura ela tem que ser clara e transparente, ela tem que ser inovadora. A partir desse, no momento, na verdade, no momento da entrevista, o candidato está ali para se vender. Sim. Só que se eu quero também muito que ele trabalhe comigo, eu também tenho que vender a empresa para ele, entende? Porque eu acredito que não é só o candidato que escolhe onde ele vai, não é só a empresa que escolhe onde as pessoas que vão trabalhar nela, as pessoas têm total direito de escolher onde elas querem trabalhar. Então a gente tem que vender, né, o nosso peixe de forma bastante adequada. E eu gosto muito de poder colocar como funciona aqui na Insoft, porque nem todas as pessoas daqui a um pouco vão se conectar. Elas vão comprar, sair daí, vão se adaptar à cultura. Mas, pelo histórico, as informações que eu tenho, a gente tem colaboradores aqui com 15, 17, 19 anos de Insoft. Sim. Né? Desde o início, né? Desde o início. A gente tem uns 3 colaboradores que estão desde o início, outros com 15, 12, 8 anos de empresa. Sim. Então, a nossa rotatividade ela tem um percentual bem baixo mesmo. E é um ambiente super leve, super agradável. Eu gosto de vender, como eu falei, então essa imagem, né, de forma muito transparente. Sim. Bem legal, bem legal. Kelly, eu acho que é isso, né? Até pra gente não se estender demais. Perfeito. Da minha parte, eram essas perguntas que eu queria te fazer. Eu agradeço muito o teu tempo, né? Eu sei que não é fácil, às vezes, a gente conseguir tirar uns minutinhos. E muito obrigado. Muito obrigado. Reforçar, muito obrigado, Kelly, de novo pela parceria, né? E aquilo que eu falei, assim, conta com a gente caso precise de alguma coisa, né? Trocar uma ideia, né? Trocar informação também, né? Caso tu desenvolva aí alguns trabalhos, alguns projetos, alguns artigos, quiser compartilhar com a gente. Tá certo, então. Eu que agradeço o convite, a oportunidade também de poder trocar uma ideia com vocês. Estou à disposição. Muito obrigado. O nosso vídeo, a nossa entrevista, a gente põe no canal Falando de Gente, que depois, se tu quiser se inscrever também, a gente te envia o link ali no momento que a gente postar. E a gente quer fazer toda semana entrevistas com RHs e pessoas envolvidas nessa área de pessoas para as próximas semanas aí, tá bom? Tá, perfeito então. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.